Meus caros, tudo bem? Eu lancei uma pergunta já na semana passada acerca do texto do Fred Didier. E o seu enunciado era mais ou menos o seguinte, no sentido de que o mencionado autor, ele afirma que a arbitragem seria um exemplo de exercício de jurisdição. Porém, diferentemente da jurisdição exercida pelo juiz de direito, que é uma jurisdição estatal, tratar-se-ia de uma jurisdição privada. O motivo dessa afirmação, segundo o texto, que é muito convincente, inclusive, é de que a arbitragem possuiria todos os requisitos, todas as características necessárias para dizer que alguém exerce jurisdição. A saber, pelo menos os mencionados por mim na minha explicação em outra gravação, seria a substitutividade, também a inevitabilidade, falaríamos também da figura de um terceiro imparcial, outros princípios também, características trazidas no próprio texto, por exemplo, a definitividade, a formação de uma coisa julgada, e também, e essencialmente, a ausência de controle externo, na medida em que o Poder Judiciário não teria a prerrogativa de modificar o mérito de uma decisão arbitral. Então, diante desse raciocínio, uma vez que um árbitro, alguns árbitros decidem algo, essa decisão se transforma em definitiva, tal como uma sentença judicial, e ela não pode ser sindicada sequer pelo Poder Judiciário. Apesar de existir a possibilidade do Poder Judiciário, diz o autor, apesar de existir a possibilidade do Poder Judiciário reanalisar a arbitragem, tratar-se-á principalmente ou tão somente em questões de forma, por exemplo, a observância do devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o prazo arbitral, a manifestação de vontade dos sujeitos, ou seja, requisitos de forma, mas nunca o conteúdo. No entanto, embora num primeiro momento, e aqui é um vídeo tão somente com uma análise crítica, alguns comentários, apesar de num primeiro momento, inclusive eu trabalhar com essa linha de raciocínio, a partir do momento que eu pensei um pouco melhor, eu mudei de ideia. Na medida em que eu não entendo que a arbitragem ou os árbitros exercem jurisdição. E a explicação é a seguinte. Quando nós pegamos os outros poderes, o poder executivo ou o poder legislativo, veja, por exemplo, o poder executivo. O poder executivo também tem órgãos da administração direta ou indireta mesmo, que tomam decisões, que têm um poder de fiscalização e tomam decisões. Até mencionei no meu próprio vídeo a questão do PROCON. O PROCON analisa casos concretos, verifica a aplicação da Lei 8.078 de 90 e ao final dá uma decisão que substitui a vontade dos sujeitos, que é inevitável, é um terceiro imparcial. Porém, o PROCON não exerceria jurisdição sob o argumento de que dessa decisão cabe uma reanálise pelo Poder Judiciário, aquilo que nós chamamos de controle externo. No entanto, quando nós pegamos a jurisprudência, e uma jurisprudência já consolidada, nós entendemos que o Poder Judiciário, no que diz respeito às decisões administrativas, por assim dizer, não pode adentrar, modificar o mérito da decisão administrativa. Então, se o correspondente julgador ele entende que conforme os fatos, as provas, os argumentos, há de ser seguida uma decisão num caminho, não pode o Poder Judiciário modificar, salvo se existir flagrante ilegalidade, que não deixaria de ser um erro de forma, ou seja, alguma formalidade aguardada para aquele caso concreto, para aquele julgamento que não foi então vislumbrada. O que eu quero dizer é que para as decisões do Poder Legislativo e do Poder Executivo, ainda assim verifica-se certa restrição, principalmente para decisões, muitas vezes do Executivo, certas restrições no sentido de que o julgador não pode adentrar ao mérito da decisão administrativa, mas tão somente quanto aos requisitos de forma diante de alguma ilegalidade. Quando eu pego a arbitragem,
funcionaria da mesma forma, como mencionado. O jogador ele não pode adentrar no mérito, mas ele tem ampla liberdade para verificar o devido processo arbitral. Só que mais do que isso, em conjunto a esse raciocínio, é só o Poder Judiciário que tem jurisdição na medida em que o Judiciário dá as suas decisões de mérito. E por óbvio, essas decisões de mérito, de conteúdo, não são analisadas pelos outros poderes. Porém, o próprio Poder Judiciário também comete erros de forma. Então, por vezes, nós temos falhas, e não raras vezes acontecem falhas no devido processo legal, que são realizadas pelo Poder Judiciário. Mas se chega lá no Supremo Tribunal Federal e não foi corrigido um grave vício de falha na condução do processo, um grave vício de forma na condução do processo, haverá possibilidade de reanálise pelos outros poderes? Não. Então, sob o meu ponto de vista, a jurisdição ela impede a reanálise por outra pessoa que não faça parte daquele órgão, por assim dizer, ou daquela estrutura, como eu poderia chamar o Poder Judiciário, ou então o responsável pela arbitragem, não pode ser realizado por outra pessoa, inclusive em erros de forma. Porque nesse caso tratar-se-ia de uma análise externa. Então, por conta desse raciocínio, se o controle externo é essencial, se, ainda no que diz respeito aos outros poderes, o Poder Judiciário só faz uma análise de forma, da mesma maneira que a arbitragem, entendo eu, salvo o melhor juízo, com a devida vênia, que nós não podemos dizer que a arbitragem ou árbitro exerce jurisdição. Continua sendo uma prerrogativa do Poder Judiciário. Embora, para finalizar esse vídeo, eu tenha outras hipóteses no Brasil de exercício de jurisdição por outras pessoas ou por outras entidades. Poderia dizer o seguinte, inclusive com ressalvas, quando do julgamento de impeachment de presidente da República, quem procede à decisão e análise é o Senado Federal. O Senado Federal toma uma decisão soberana naquele mencionado caso, uma decisão que é tomada por um terceiro imparcial frente ao presidente, que é inevitável, que substitui a vontade do presidente que não quer sair. E daí que vem a pergunta no que diz respeito ao controle externo. Principalmente no caso do impeachment do Collor, tentou-se o controle externo e justamente o Supremo Tribunal Federal acabou não esvaziando o tema. Mas nesse sentido, se eu entendo que da decisão do Senado Federal não cabe qualquer reanálise pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive no que diz respeito à forma, conforme fosse, chegaria à conclusão de que o Senado, nesse caso, também exerceria a jurisdição. Tá bom? Espero ter sido claro e quaisquer dúvidas me mantenho à disposição para o nosso diálogo de sempre. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo.